Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Bruna Pavani e estou aqui direto do Ed News, no nosso Ed Talks, o nosso bate-papo que fala com profissionais da criatividade, inovação da comunicação de modo geral. E hoje eu estou aqui com dois profissionais incríveis que eu super admiro: Douglas Galan, Head de PR da agência Gotcha, e Arlindo Grunde, apresentador de TV e consultor de imagem e moda. Tudo bom, meninos? Obrigada pela Tudo presença de bem, Bruno? vocês. Mais uma vez, né? A gente já estava falando aqui antes, aqui nos bastidores. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. A Eu que gente é que agradeço. agradece, Bruno. Eu estou muito feliz de estar aqui também. Adoro falar de influência digital, de moda e bater papo também, né? É tão bom, descontraído. Excelente. É, É o que a gente sempre fala, assim, os nossos papos aqui no Ed Talks é exatamente para ser leve, para ser descontraído, para levar informação de qualidade aí para o público. E eu agradeço demais a presença de vocês num momento assim tão propício, né? Ainda mais falando de influenciadores, falando de PR. Eu acho que tem muito caldo aí esse assunto. E queria conhecer um pouquinho mais. Na verdade, eu já conheço, já andei pesquisando antes aqui do nosso papo mais a fundo aí com vocês, mas queria deixar ainda mais claro para o público quem que são vocês, né? Todo mundo acho que já sabe um pouquinho de cada um, mas saber um pouquinho mais da Gotcha, saber um pouquinho mais desse trabalho tão bacana também do Arlindo. Eu queria saber, Douglas, pode começar por você, falando um pouquinho do início da sua carreira, como que foi, e um pouquinho da Gotcha aí para o público. legal, Bruna. Obrigado pelo espaço, boa tarde. Obrigado, Aline, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. É um super prazer estar aqui no Ed Talks, que é um espaço que eu acompanho, né? Que é uma super vitrine aí da área de criatividade, publicidade, comunicação. Então, agradeço muito pelo espaço e pela oportunidade da gente poder falar hoje aí sobre PR, né, sobre essa área tão dinâmica da comunicação que é as relações públicas, sobre os trabalhos que a Gotcha vem realizando nesse segmento, nessa área, e apresentando também, né, contando aí com a participação do Arlindo, que é um dos nossos parceiros aí numa estratégia de marketing de influência que a gente realizou em 2021 e dará continuidade agora em 2022. Né? Bom, respondendo a tua pergunta, Bruna, eu sou jornalista de formação, né, e pós-graduado, doutorado em audiovisual. Eu comecei trabalhando em redação, né, nas áreas de cultura e variedades, e foi trabalhando em redação que eu conheci, né, esse segmento das agências de relações públicas, da assessoria de imprensa, né, com muitos colegas que estavam nessa área, nessa frente, e aos poucos eu fui migrando, né, para essa área de agências, né, a partir de alguns convites. Eu fiquei uns 10 anos em redação, mas também realizando alguns trabalhos esporádicos junto a agências de comunicação, e daí conheci a área de PR, com a qual eu comecei a me dar muito bem, né, me entrosei muito rapidamente com esse perfil mais corporativo da área de relações públicas, mais estratégico, né? Fui para um outro lado, né, digamos assim, do balcão da comunicação e do jornalismo, e passei por diversos níveis, né, tanto no jornalismo de redação quanto na área de agências, né. Então comecei como atendimento, passei pelo cargo de PR sênior, né, e há 2 anos eu estou como head de PR da agência Gotcha, né, atendendo um portfólio grande de marcas em diversos segmentos, e sendo responsável aí pelas estratégias e execução de planejamento de PR para essas marcas, né? Então acho que é isso, mais ou menos um pouco, é isso, um pouquinho da minha história, né? E agora, perguntando aí para o Douglas, o que é a Gotcha PR? Conta um pouco pra gente, Douglas. Bom, Bruna, Gotcha PR é um projeto novo, fresquinho dentro da Gotcha, né? A área de PR, de relações públicas, já existe há muito tempo dentro da agência, mas nesse ano, precisamente, né, a gente decidiu segmentar o trabalho de PR e fazer esse braço da Gotcha crescer ainda mais, né?
Gotcha PR, a área de PR como um todo vem crescendo de forma acelerada e dentro da Gotcha nos 2 últimos anos, né? A gente assumiu uma carteira de clientes muito grande, né? Ela foi crescendo de uma forma espontânea, né? E coincidentemente esse crescimento veio numa mesma época em que a Gotcha se reestruturou, né? Como uma holding de comunicação e passou a se dividir, né, em áreas. Então, dentro da Gotcha, a gente tem Gotcha Brasil, Gotcha Investing, né, que é uma área de investimento e internacional, de parcerias com marcas e empresas. Gotcha Células, como a gente chama, né, que são projetos customizados dentro da Gotcha para alguns clientes específicos. E Gotcha PR, né? A Gotcha Brasil, né, que é evidentemente a Gotcha que cuida de todas as 10 áreas de comunicação para os seus clientes, né, incluindo aí criação, publicidade e Gotcha PR. Né? A gente decidiu realmente oficializar essa empresa de comunicação, né, essa quase startup de comunicação de PR dentro da própria Gotcha, já que a gente sentiu aí que o mercado tem oferecido boas oportunidades de crescimento neste segmento. Ah, excelente. E eu queria também que você explicasse um pouquinho do que consiste o trabalho de PR para o público aí que está nos assistindo e às vezes não sabe tão a fundo. Queria a sua visão um pouquinho em cima disso. Claro, claro. A sigla PR, né, vem de Public Relations, né? Nada mais é do que relações públicas aqui no bom português, né? Porém, de uns tempos para cá tem se adotado cada vez mais esse termo PR, né? Tanto por conta de uma necessidade de internacionalização, né? De nivelamento com o que é feito no mundo todo em torno dessa área de PR, né? Quanto também por essa sigla PR poder adotar, né, poder abraçar dentro do seu guarda-chuva algumas expressões novas de comunicação, né? Algumas atividades novas, novas ideias, novos projetos, né? Então, hoje, as relações públicas, né, a área de PR, ela tem diversas atividades de comunicação, mas que no fim do dia, assim, basicamente, a responsabilidade do Relações Públicas ou da agência de Relações Públicas é representar marcas, né? A gente realmente representa essas marcas com os seus diversos públicos, né? E quando eu digo marcas, são diversas possibilidades, né? Então, a gente está falando desde empresas, quanto pessoas, né? Órgãos de governo, entidades, e por aí vai. Né? São diversas atores, né? Ou grupos que têm essa demanda de uma intermediação de um trabalho de relações públicas, nessa representação dessas pessoas, marcas, empresas, com públicos, né? E para isso a gente se utiliza, né, no trabalho de PR de diversas tecnologias do trabalho humano, né? A agência consiste e precisa de uma equipe de pessoas que representem essas marcas e pessoas e empresas, mas também de uma série de tecnologias, de estratégias, de ideias e do principal, né, dentro da área de PR, de relacionamento. Né? Então, a agência é responsável por cumprir todas essas tarefas em nome de uma empresa, de uma pessoa, né? E o PR é responsável, basicamente, por apresentar adequadamente, né, a marca para os seus diversos públicos de interesse. Ah, excelente, super bem explicado aí, muito bacana, excelente. E eu queria saber, assim, com a pandemia ficou muito mais difícil, né, de chamar a atenção do consumidor. E como que a Gotcha consegue inovar nos projetos aí de comunicação? Ah, legal. Bom, olha, antes disso, assim, é importante frisar que dentro do guarda-chuva de PR estão diversas sub-áreas, né? Então, dentro de PR a gente realiza assessoria de imprensa, a gente realiza proteção de marcas, realiza gestão de crises, marketing de influência, né? Ou um trabalho junto a influenciadores digitais, produção de conteúdo, endomarketing, media training, enfim, é uma série de atividades
que naturalmente passaram a serem executadas de uma outra forma com a pandemia, né? De fato, acho que a pandemia mudou muito o nosso cenário de comunicação, né? Isso impactou significativamente no trabalho das relações públicas, das agências, dos jornalistas, né? Mas o que a gente tentou fazer, né? O que a gente fez, na verdade, com bastante sucesso? A gente apostou na digitalização mesmo, né? E nas relações digitais como um todo, né? Não há dúvida de que a pandemia alterou totalmente o cenário da comunicação. A gente já apostava antes da pandemia nesses contatos digitais, na exploração dos canais digitais, né? Não é uma coisa que começou com a pandemia, mas que foi acelerada com a pandemia. E a gente precisou assim se mexer rapidamente dentro das agências para adaptar um trabalho que às vezes era feito presencialmente, né? Então, uma coletiva de imprensa, um encontro com um jornalista, uma entrevista, para um cenário digital, né? E aí a gente começou a criar estratégias e soluções e trazer ideias que poderiam ser feitas remotamente, né? Então, começou a criar agendas de videoconferências e entrevistas por calls com os nossos porta-vozes, né? Passou a fazer as reuniões de pautas semanais aí com a área de marketing por videoconferência, né? A gente começou a apostar muito, né? Não foi do começo da pandemia, mas isso com certeza colaborou. A gente já apostava muito em explorar os canais digitais dentro da área de comunicação, né? Fazendo as redes sociais e a comunicação digital, os portais, serem vetores realmente para a comunicação das marcas, né? E por fim, eu acho que a gente investiu aí, né? Usou essa experiência da pandemia para investir em alguns projetos customizados e disruptivos, né? Que pudessem chamar a atenção, que pudessem levar o nome das empresas, o trabalho delas, as novidades que elas apresentam para diversas plataformas, né? Então eu acho que ficou um trabalho muito mais dinâmico, né? A pandemia trouxe essa exigência para a gente e a gente soube aqui dentro da Gotcha fazer isso muito bem, de uma forma rápida, né? E tem dado certo. Ah, excelente. E eu queria saber o que um projeto de PR precisa ser ou ter, não sei, para ser bem sucedido. Conta um pouco para a gente. Bom, diversas coisas, né? Assim, um projeto de PR é uma elaboração muito grande, né? A gente tem um momento de planejamento de estratégia de PR que é feito junto com a marca, né? Mas eu acho que eu destacaria algumas questões, alguns pontos para um projeto bem sucedido dentro dessa área, né? Eu acho que o primeiro deles, assim, que é fundamental, é uma aderência, um fit realmente, né? Uma aproximação com a marca, né? Porque no final do dia, o Relações Públicas representa aquela marca, então é muito importante que a empresa, a marca, a pessoa confie na gente, né? E até por esse motivo, eu acho que uma das primeiras características de um trabalho, de um PR, de um projeto de PR, é a responsabilidade, né? Porque a gente está lidando com informações sobre essa marca, então é importante que os alinhamentos, as palavras-chave, as mensagens-chave sejam muito bem construídas, né? Então, acho que, em primeiro lugar, essa responsabilidade de representar bem uma marca e depois, né, um bom planejamento de PR, né, que acontece através de algumas reuniões ao longo do ano, que tem um ponto de partida, que começa em estratégias chaves de comunicação, né, um plano que está muito alinhado, né, aos projetos da marca, da pessoa, ou da empresa, ou do político, para aquele período, né, para um período de um trimestre, 6 meses, um ano, né, a gente tem que alinhar aí as diversas ações que as marcas fazem ao longo do ano a essa comunicação que vai ser gerida, né, pelo departamento de PR. Então, acho que é super importante todas essas fases e uma coisa muito importante também é a sintonia, né, da equipe. Um trabalho de PR não é feito de uma maneira isolada, por mais que a gente tenha essa
essa fantasia até em torno do personagem de PR, né? A gente tem PRs, né? Relações públicas bastante famosos no país. Um trabalho de relações públicas não é feito por uma única pessoa, né? Então, uma equipe muito qualificada, muito preocupada com conteúdos de relevância, muito preocupada com textos de qualidade, muito preocupada em se atualizar em relação a ferramentas e canais de comunicação. Né? É um trabalho super dinâmico, que tem diversos elementos, mas que a gente consegue, aí, ao longo de um período, elaborar e executar para um projeto, para que esse projeto seja bem sucedido. Né? Ah, excelente. Falando em projetos bem-sucedidos, gostaria muito de mostrar aqui um case muito bacana da Gotcha sobre o cartão de todos, que conta com a participação da Ana Maria Braga e da Thelma. Por favor, meninos, podem colocar. Superação. Para uns, é enfrentar com coragem as dificuldades que a vida traz. Para outros, é insistir no seu sonho, mesmo quando parece impossível. O cartão de todos sempre esteve presente, dando a maior força nos cuidados de saúde dos guerreiros e guerreiras que superam as lutas do dia a dia. Ana, guerreiros que entre uma batalha e outra precisam de consultas médicas de qualidade, exames, dentista e farmácias, tudo por um preço acessível. Ah, e tem desconto em educação também, lazer e muito mais, Thelminha. Com um aliado desse, fala a verdade, qualquer batalha fica mais fácil, né? Valeu, guerreira! Cartão de todos, juntos podemos mais. Ah, excelente. Eu queria saber como que foi o trabalho de PR desenvolvido aí para esse projeto. Legal, legal. Nossa, Cartão de Todos é um super orgulho aqui da agência Gotcha, né? A gente tem muita paixão no trabalho de comunicação que a gente desenvolve para essa marca. É o maior cartão de descontos do país, que leva saúde, educação, lazer para classe C e D, de excelência, né? Então, e dentro da Gotcha, há 4 anos, o cartão de todos cresceu 400%, né? De pessoas envolvidas. Hoje são quase 20 milhões de pessoas que têm cartão de todos no país, né? Na área de PR, especificamente, a Gotcha trabalha como um todo para o cartão de todos, né? Então, essa campanha é resultado do departamento de criação, de planejamento. Isso tem desdobramentos para diversas áreas, como social, tech, enfim. A gente é um braço direito assim, do cartão de todos mesmo. A gente tem uma equipe gigante trabalhando para o cartão de todos e tem uma equipe muito boa e qualificada trabalhando para o PR do cartão de todos, né? Apesar de todo o sucesso do cartão, a gente implantou aí no ano de 2021 um trabalho que a gente chamou de PR em 5 pilares para o cartão de todos, né? Que é um trabalho de relações públicas focado em assessoria de imprensa ativa, uma monitoria constante, né? Um trabalho forte de gestão de crise, porque é uma marca que está diretamente ligada à saúde no momento de pandemia, então isso inevitavelmente gerou algumas crises, né, ligadas a esse cenário que a gente soube administrar super bem, né, um trabalho de canal direto e de relacionamento com as mais de 300 unidades franqueadas do cartão de todos e mais de 300 unidades franqueadas das clínicas Amor Saúde ligadas ao cartão. Né? Então, assim, a gente trabalhou em equipe, em 4 pessoas, com outros colaboradores, né? Uma equipe que se estendeu em até 8 pessoas nesse trabalho de PR, cada uma liderando algumas frentes de atuação. E esse trabalho de PR em 5 pilares, como a gente batizou, foi muito bem recebido. A gente teve um ano de muito sucesso, assim, de reversão de quadros negativos que não agradavam a marca, que nem correspondiam ao que a marca é, né, hoje no Brasil, e conseguimos assim alcances muito bons, popularizando ainda mais, né, a marca Cartão de Todos, tanto para o seu nicho, né, para as classes aí média e baixa, mas também para públicos de classe B. Né? Então, houve uma expansão gigantesca da marca Cartão de Todos,
tanto pelo trabalho de PR quanto pelos outros trabalhos dos outros departamentos da GOT. Muito bacana, você falou muito de relacionamento, né? E eu já vi que o relacionamento da Gotcha com a marca, não preciso nem aqui ser redundante, né? Falar mais, porque realmente já vi que é excelente. E queria saber, assim, como que o relacionamento entre agência e cliente pode influenciar realmente num trabalho de PR, Douglas? Olha, isso assim, influencia 100% no trabalho de PR, né? O relacionamento é tudo para um trabalho de PR e um relacionamento com a marca, com os líderes de marketing da marca, os CMOs da marca, os CEOs da marca, o presidente da marca, é muito importante, né? Isso é vital, inclusive, a gente faz questão de ter agendas constantes, assim, semanais ou no máximo quinzenais, né, com esses diversos atores internos das empresas, porque a gente diz sempre, né, que um trabalho de PR ele nunca é isolado, ele nunca é feito por uma pessoa. Eu sou o head de uma equipe, né, e eu estou representando uma marca que tem diversas estratégias de comunicação, né, diversas mensagens, diversas informações a serem passadas. Então, o relacionamento é vital, né, é muito importante essa aproximação com a empresa, e é sempre muito importante também uma aproximação com quem está do outro lado, né? Com os jornalistas, com os articulistas, com os influenciadores, como é o caso do Arlindo, né? Enfim, é muito importante a gente ter essas agendas, a gente ter esses momentos, ainda que de modo remoto na maior parte do tempo, mas que mostra que a gente está todo mundo dentro do mesmo barco, né? Porque, afinal de contas, o sucesso de um projeto de PR é o sucesso da empresa, é o sucesso do influenciador, é o sucesso também da própria marca. Então, está todo mundo no mesmo barco, realmente, remando sempre juntos, né, para o mesmo destino. Excelente. Isso é muito maluco mesmo, né? Como a pandemia transformou a gente nessa... Esse novo normal é tão estranho, né? Eu nunca imaginei um trabalho de PR sendo feito também, né, remotamente. É muito maluco mesmo e é um aprendizado que a gente agora leva para a vida realmente, né? Mesmo voltando à vida ao normal, eu acho que acaba impactando de alguma maneira todos nós. E falando aí para o Arlindo, já que você citou ele aqui, quero puxar o Arlindo aqui para o nosso papo, mais que eu estou falando para o Douglas loucamente da Gotcha, mas queria saber, Arlindo, como você avalia o mercado de marketing de influência? Conta um pouco para a gente. Olha, se a gente for começar lá do início, né, o Brasil ele ainda estava engateando diante do mundo todo, diante das estratégias, apesar do acesso a toda a informação. E o que eu observei nesse boom, né, de influenciadores é que todo mundo queria ser um influenciador, mas as pessoas não entendiam que para você ser um influenciador você não precisava e não precisa ter milhões de seguidores. A partir do momento que você começa a influenciar pessoas que já estão à sua volta, você já pode se considerar um influenciador. E se você influencia seu bairro, sua cidade, você também é uma pessoa que está trazendo informação. Então, no começo todo mundo queria ter milhões de seguidores, então começou aquela onda de compra seguidor, de compra curtida, de compra isso, compra aquilo. E no fundo, eu me lembro no começo dessa história toda que as pessoas me questionavam muito o que é que você acha dos blogueiros, né? Porque antes eram blogueiras e blogueiros, depois influenciadores. Eu falei, olha gente, é como toda profissão, é como toda nova profissão. Só vai ficar realmente quem se dedicar, quem estudar e quem souber o que está falando. Porque é como na vida real. A gente está falando da vida virtual, mas a mentira ela não se sustenta. Então, se você não fala a verdade, se você não passa uma mensagem verdadeira, principalmente daquele produto que você está chancelando ali, né, você pode até fazer aquele trabalho, mas depois talvez você não consiga uma renovação, porque realmente aquilo não foi entregue com verdade. Né? Então, eu, por exemplo, quando faço as minhas publicidades nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, eu sempre procuro antes consumir o produto, para realmente entender se aquilo faz parte da minha verdade, faz parte do que eu estou fazendo, de como eu estou vivendo. Né? Forte Viron é um exemplo disso. Né? Eu, antes de fechar a campanha, eu comecei a usar e eu falei, nossa, claro que não é só um comprimido, é um conjunto de ações, né? Que vai te dar uma melhoria e uma qualidade de vida. Mas aquilo ali, aquele complexo todo, ele traz um pouco mais de força para você. Então, o que acontece? Eu me senti bem com aquilo. Então, olha, se eu me senti bem com aquilo, outras pessoas também podem se sentir bem com aquilo. Então,
é a partir dessa verdade que eu acho que os influenciadores ficaram. Então a gente vê realmente, estoura um ali, estoura outro aqui, mas eles não têm uma vida perene. Não é? Os influenciadores de momento, eles acontecem, eles fazem aquelas grandes campanhas, mas depois eles não conseguem manter, porque não existe tanta verdade. Né? Porque eu acho que não tem fórmula de sucesso para o Instagram, mas um dos pilares para você ser bem-sucedido nas redes sociais é você falar a verdade. Com certeza, você falou isso de mesmo que você seja ali uma pessoa, um influenciador pequenininho, né, poucos seguidores e tudo mais, bem ou mal você está influenciando de alguma maneira. Eu vejo isso, meu Instagram tem pouquíssimas pessoas e é engraçado, teve um episódio de uma amiga minha que ela não fazia esporte e eu gosto muito de esporte, né? E daí ela falou assim, Bruna, você não tem noção o quanto impactou eu ver seus stories que eu comecei a ir para academia. E ela falou, eu comecei a procurar as aulas, eu faço bastante pedal, né? E daí ela falou que começou a procurar isso e hoje ela tá pedalando. E eu falei, cara, fui influenciadora de alguma maneira, sabe? É E nem isso. imaginava. Exato, você tá influenciando e é tão bom quando você vê influências, né, pro bem, assim, é tão bacana, né? As Positiva. pessoas... Exato, é um É isso. movimento, né? Eu já falava há um certo tempo, nas minhas consultorias e palestras para o Sebrae, quando a gente chegava nesse capítulo de influenciador digital, né, porque todo mundo quer sempre contratar a influenciadora mais bombada do país, a pessoa que tem mais seguidor. Mas você tem que, como o Douglas está falando, né, eu entendi muito o que ele falou, porque a minha primeira formação acadêmica é em comunicação social com habilitação em relações públicas. Então, é muito importante quando a gente está criando uma história, quando a gente está falando aquilo que a gente acredita. Né? E nesse sentido, as pessoas acabam se perdendo um pouco. Né? As pessoas acabam meio que vão por um caminho que não é o caminho da verdade. E quando você acabou falando aí do seu exemplo, né, da prática de esporte que incentivou outras pessoas, é exatamente isso que eu falo nas minhas palestras para o Sebrae, para os microempreendedores, que eles não precisam contratar essa pessoa tão assim inacessível para eles, porque muitas vezes é inacessível por uma questão financeira mesmo. Mas eles podem contratar um influenciador da cidade, uma influenciadora do bairro, e assim eles vão conseguir um retorno de lucro talvez muito maior. Talvez não consigam um retorno tão grande de imagem, né? Porque a gente sabe que a imagem de um influenciador impacta, sim. Mas quando você busca o lucro através das redes sociais, quando você começa a trabalhar com os micro-influenciadores, você também começa a entender que existe um outro caminho. Exato, é o lance da verdade, né? Assim, que você vê que está passando realmente a verdade do que a pessoa acredita e isso é lido, né? De alguma maneira, pela pessoa que está recebendo a mensagem. Então, É isso. muito, muito bacana mesmo. E como você avalia aí sua parceria com a Gotcha? Pele, força, tônus muscular. Boa, ó! Olha, é muito bacana, porque quando você tem uma parceria com uma empresa como a Gotcha, que é uma empresa grande, né? Uma empresa que é um sistema guarda-chuva, né? Como a gente falava nos anos 90. Existe a empresa grande e existem várias ramificações dessa empresa. E perceber que elas podem trabalhar entre si, ao mesmo tempo independentes, e fazendo parte dessa história é enriquecedor para mim também, porque a gente aprende também, né? Aquilo que eu falei no começo. Nem eu sei de tudo. Acho que a unanimidade, né, como dizia Nelson Rodrigues, como está escrito até hoje, é um pouco burra. Né? Então, acho que a gente tem que ser um pouco humilde também. E quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente precisa ir pesquisar e procurar uma base certa. Né? Então, a relação com a Gotcha tem um pouco dessa troca também. Eu acho bem legal. Ai, bacana. E Douglas, queria saber o relacionamento da agência com os influenciadores, né? Sei que o relacionamento aí com o Arlindo é excelente, agora dos outros influenciadores, como que funciona aí esse relacionamento da Gotcha com eles? Legal, a Linda é um super parceiro, assim como diversos outros, né? E que são super estratégicos, né? Essa nossa visão para o mercado de influenciadores é muito particular, né? A gente sabe que o mercado de influenciadores ele é super importante, que ele movimenta altos investimentos, que tem uma audiência gigantesca, né? E a gente precisa sim assumir isso, explorar esse mercado, explorar essa audiência. E por isso que a gente se preocupou em ter uma análise dentro da Gotcha que é muito precisa sobre esse mercado, né? Que não vai só na onda, como o Arlindo disse, ou que não está dirigido apenas para aquele influenciador, né? Que está bombando naquele momento com milhões de seguidores, né? A gente está super na mesma página quando se trata desse assunto, viu?
Porque o que a gente faz aqui? A gente se utiliza dessas pesquisas, dessas métricas, dessas análises para entender o que dentro desse cenário gigantesco de influenciadores tem mais aderência, né, e o que tem mais fit, né, com cada uma das marcas que a gente representa. Porque não adianta nada a gente contratar aí um influenciador que é super famoso, que de repente está acontecendo agora, e que não representa com verdade, como vocês disseram, a marca, né? Como não representa os valores da marca. Então, a gente realiza esse trabalho em diversos níveis, né? Explorando desde ações orgânicas, com nano e micro influenciadores, com quem a gente faz uma abordagem, às vezes via press kit, ou às vezes via uma parceria pequena, ou às vezes um esquema de parceria mesmo em relação à marca, né? A gente trabalha muito com influenciadores de nicho, né? Então focados em beleza, em saúde para outros, né? Como é o caso dessa campanha que o Arlindo participou e citou. E a gente também tem aí alguns momentos em que a gente precisa sim, né, assumir que a gente, para uma determinada comunicação, para uma determinada estratégia, a gente precisa envolver até um macro influenciador ou um mega influenciador, né, mas sempre olhando para esse universo, né, desde o macro, desde o micro influenciador, o nano influenciador, até o macro, que tenham relação com a marca e que possam passar de uma maneira espontânea ali pelo feed deles, né, uma mensagem em prol da marca de uma maneira natural, né, para que esse trabalho não fique forçado, para que ele seja muito bem estruturado, para que ele esteja muito casado com a realidade daquele influenciador, né? E a partir daí é que a gente começa a definir as nossas estratégias e realizar os nossos trabalhos de parceria com os influenciadores, né? Então, na minúcia mesmo que a gente vai definindo. E o super importante também é a própria marca, né? O departamento de marketing, ou o presidente, ou o CEO, enxergar naquele influenciador a identidade do produto, né? A mensagem que ele quer passar. Né? Então, para esse projeto que o Arlindo foi escolhido, por exemplo, a gente levou uma planilha com orçamentos, né, de 200 influenciadores, né? E a partir daí a gente foi falando, olha, esse não tem a ver, acho que esse sim, acho que esse não. Foi aí que a gente chegou no nome do Arlindo, porque ele tem tudo a ver com esse público, né, que quer mais tônus muscular, que quer mais energia, que quer estar bem, né, seja em qualquer idade, né, da vida. Então, é super importante a gente ter uma visão geral desse mercado e uma visão específica também desse mercado. Ah, excelente. E perguntando aí para o Arlindo em relação aos conteúdos, como que funciona aí o processo de criação de conteúdos em parceria com as marcas? Conta um pouco para a gente disso, porque eu acho que é bem curioso e eu acho que é um assunto aí que dá bastante pano para manga, né? Porque você tem o seu jeito de comunicar, as marcas talvez queiram também comunicar, né? Tem o briefing delas de modo geral. Conta um pouco para a gente como que funciona esse processo de criação. Nem sempre são mares calmos, né? Às vezes tem as tempestades aí no meio, porque muitas vezes, né, a marca não entende que quando te contrata, né, ela quer que o produto dela faça parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. E muitas vezes vem um roteiro que não tem nada a ver com aquela pessoa. Eu já percebi várias vezes, né, com amigos, com pessoas que eu conheço, até nas redes sociais, vendo que a pessoa anunciando um produto e está na cara que aquilo não faz parte do cotidiano, do dia a dia dela. Então, no meu caso, o que eu mais prezo, né, o que eu falo com a Gabriela Montagner, que trabalha comigo e que faz essa ponte com as agências, é que a gente consiga trazer de alguma maneira real o produto, sabe? Que a gente consiga incluir no meu cotidiano esse produto e que realmente a coisa saia de uma maneira muito orgânica, muito natural. Não tem nada pior do que você querer vender um produto que você não acredita, só pensando nos seus boletos. E aí você não vai passar a verdade. Então, basicamente, a minha relação com as agências e com a Gotcha é uma relação muito estreita, é uma relação de verdade, né? E claro que acontece do cliente pedir para você fazer determinada coisa que você acha que não vai funcionar e de repente funciona. Como muitas vezes o cliente não quer que você faça determinadas ações, você acaba fazendo, mostra para ele antes de postar e ele acredita naquilo e vê que o resultado é bacana. Então, quando existe essa interação,
essa bilateralidade, né, e essa comunicação entre as partes envolvidas, fica tudo muito mais fácil, né? Porque eu acho que é um pouquinho da visão da marca, um pouco da visão da agência, um pouco da visão da gente que consome, porque mesmo como influenciador, mesmo como produtor de conteúdo, eu acabo consumindo também aquilo que eu vendo. Então, são visões, né? Então, no caso aí, 4 visões, e a gente chega num denominador comum. Então, quando o cliente é flexível, quando a agência é flexível, como a Gotcha, como Forte Viron, é muito bacana, é prazeroso. Eu acho que a gente consegue passar isso no trabalho, né? Eu me lembro que um dos meses que eu fiz esse trabalho com Forte Viron, eu estava em Recife e eu estava no clube com minha família. Eu falei, nossa, vou fazer uma coisa aqui no clube. E a gente não tinha pensado em fazer nada no clube, a gente não tinha pensado em criar uma historinha dentro do clube que eu frequento lá em Recife com a minha família. E ficou muito, muito interessante, porque é pista de Cooper, é piscina, é academia, é espaço de lazer, de leitura. Então tem tudo a ver com o que o cliente queria. Ah, excelente. Eu queria saber também as estratégias utilizadas aí para engajar os posts nas redes. Conta essa parte aí dos bastidores pra gente, Arlindo. Olha, eu vou te falar uma coisa, Bruna. Todo dia que eu abro as minhas redes sociais, eu tomo um susto, porque quando eu acho que a coisa não vai engajar, é um estouro tão grande que o que eu posso dizer é que não existe fórmula, mas quando a gente faz o conteúdo com vontade, quando a gente acredita naquele conteúdo, parece que as pessoas absorvem esse sentimento e elas acabam acreditando mais, elas confiam na sua credibilidade. Então, eu acho que o que é certo para mim pode ser errado para você, inclusive na moda e nas redes sociais. Então, eu acho que é uma coisa muito única, muito autoral de cada um, mas se existe um denominador que pode alavancar a rede social de todos nós em comum, é a verdade, como a gente sempre está falando, né? Você trazer aquele seu cotidiano de uma maneira leve para quem está te vendo. E cuidado quando for expor os problemas também, porque a gente precisa expor os problemas de uma maneira muito delicada, porque os nossos problemas podem ser gatilhos para outras pessoas. Então, quando a gente for expor o nosso problema, é bacana que a gente já exponha com uma alternativa de solução, ou até mesmo se expondo na fragilidade e pedindo uma solução para as pessoas, porque quando você só expõe o seu problema, você faz com que muitos dos seus seguidores comecem a entender que também tem aquele problema, e quando você não dá a saída, o caminho pode ficar um pouco obscuro. Exato, tão importante, né? A gente tem em mente isso, ainda mais nesse mundo aí, né? Nesses tempos de pandemia, né? Que qualquer coisa acaba sendo mais latente ali de gatilhos e tudo mais. Eu acho que é bem importante a gente deixar bem claro isso para as pessoas terem em mente que sempre que forem expor alguma coisa negativa, né? Algum problema, alguma fragilidade, que realmente tem ali uma solução ou um pedido de ajuda, né? Na melhor da intenção mesmo, para não acarretar alguma coisa maléfica aí para as pessoas que estão assistindo. E eu queria saber as expectativas aí para o mercado de influenciadores, de modo geral. Você pode contar um pouquinho para a gente o que vocês imaginam? Olha, eu estou muito animado, eu estou percebendo que o mercado ele voltou a se animar um pouco mais, né? O mercado estava um pouco retraído, então eu estou percebendo que as marcas estão começando a fazer seus planejamentos, estão começando a criar ações inovadoras, porque hoje a grande história é como você trazer a experiência sensorial para o digital, né? Então, como é que eu posso fazer com que a pessoa sinta o cheiro do meu perfume através das redes sociais, né? Então, como é que eu vou contar essa história para a pessoa imaginar que está sentindo uma mistura de alecrim com tangerina, com bergamota? Então, existe toda essa nova maneira de fazer a rede social, que é despertar esse lado sensorial nas pessoas também. E eu acredito que esse aquecimento no mercado vai fazer com que nós, produtores de conteúdo, também tenhamos esse olhar e provocar as pessoas a isso também, né? Eu me lembro que nos anos 90, uma grande agência de publicidade soltava antes do filme passar nos cinemas um aroma de pizza dentro da sala de exibição dos filmes, e todo mundo acabava o filme enlouquecido, querendo comer pizza, porque nesse complexo de cinemas, lá em Recife, Severiano Ribeiro, existia uma pizzaria. Saia todo mundo querendo comer pizza, porque você ficava inebriado com aquele cheiro. Eu me lembro que foi uma grande estratégia de uma agência de comunicação também. Então, trazer esse sensorial para o digital está sendo um desafio, mas um desafio positivo, onde a gente consegue encontrar alternativas e cada um encontra também a sua saída, né, seu caminho para isso.
Ah, excelente. E a gente falou tanto, né, do case aí de Forte Viron que eu gostaria que colocassem na tela para as pessoas verem também. Chegou o Forte Viron Anti-Age. Com ele você ganha mais memória, mais força e mais tônus muscular. E ainda traz aquela sensação gostosa de voltar no tempo, como se você nunca deixasse de ser jovem. Forte Viron Anti-Age. Contém ativos naturais que auxiliam no combate ao envelhecimento, renovando o organismo. Forte Viron Anti-Age. Você melhora a cada dia. Forte Viron Anti-Age é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Muito bacana. E Douglas, como que foi o trabalho aí de PR desenvolvido para a Forte Viron? Legal, Bruna. Bom, a gente partiu de um planejamento estratégico, em primeiro lugar, né? A campanha de Forte Viron Anti-Age, ela surgiu dentro da área de planejamento e criação, né? E foi aí que surgiu o filme com o Marcelo e com a Cristiana, né? Mas uma coisa que sempre orientou a gente, seja na área de criação, publicidade, quanto na área de PR, foi o target do produto, né? Porque a gente está falando de um produto que é voltado para pessoas com uma certa idade, né? Que já passaram dos 30 anos e tudo mais. Então, definitivamente não adiantava a gente trabalhar na campanha de influenciadores, né? Nas extensões, desdobramentos dessa estratégia inicial, com jovens, né, com um público que não iria ter interesse pelo produto. Então, definitivamente, a gente foi orientado aí por um target, por uma persona, né, e dentro desse target, naturalmente, o Arlindo se encaixou super bem, né, por ter um fit aí com essa ideia de cuidados pessoais, de estar bem numa idade depois dos 30, né. Então a gente partiu realmente dessa estratégia geral, mas foi desdobrando isso e chegou em PR dessa forma, né? Então, como eu te disse, a campanha que a gente fez aí para a WP Lab, que é o laboratório de Forte Viron, envolveu mais de 200 influenciadores, mais de 200 nomes, né? Onde a gente chegou aí a uma equipe de até 10 escolhidos, 10 influenciadores que tinham a cara de cada um dos medicamentos que esses influenciadores representavam, né? Então foi um trabalho super de cocriação, né? Tanto com outras áreas da agência, como com marketing, presidência, CEO, da própria empresa, do próprio laboratório, que é um laboratório muito focado, muito orientado para a comunicação, né? É uma empresa muito midiática e sabe explorar muito bem os diversos canais de comunicação, a WP. E, por fim, eu acho que foi o casamento, né? Eu acho que o trabalho de influenciador digital ele precisa ser casado, né? Ele realmente não é só um script que alguém redige, entrega para um influenciador e faz uma negociação e tem um contrato e tem lá o post. Realmente a gente prezou por influenciadores que tinham entregas que eram muito similares a isso que o Arlindo disse, né? Que podiam se envolver com o produto, que poderiam pensar no produto no seu cotidiano, né? Nas suas rotinas, que pudesse fazer um public post e um story, seja lá o que for, o mais espontâneo possível, o mais verdadeiro possível, né? Para que justamente essa verdade, como a gente está falando em relação ao produto, fosse entendida por quem é seguidor, né, desses influenciadores. E foi assim um sucesso dentro dos projetos do laboratório, da WP, tanto que para esse ano, um dos primeiros pedidos aí do planejamento estratégico da marca em comunicação foi esse planejamento na área de influenciadores, trazendo, inclusive, com uma proposta de trazer, inclusive, esses influenciadores para algumas campanhas, né? Para algumas campanhas gravadas mesmo, tamanho aí o impacto, né? Que essas diversas pessoas que têm uma aderência ótima com o produto trouxeram para a marca, né? Trouxeram para cada um desses produtos. E tem um momento certo que você julga o momento ideal ali para as marcas investirem em marketing de influência? Se a marca é muito novinha ali, faz sentido?
ou é melhor já com uma maturidade maior investir nisso? Qual que é a sua opinião a respeito, Douglas? Olha, eu acho que o mercado de influenciadores ele é riquíssimo, né? Então existem questões muito particulares, assim, uma marca pequena pode investir num influenciador pequeno, uma marca regional pode investir num influenciador regional. Eu acho o seguinte, que de modo geral, né, é claro que a gente não tem que colocar os influenciadores na frente de outras estratégias de comunicação, a gente sabe que é um canal super importante e que a estratégia de comunicação de uma empresa passa por esse segmento de marketing de influência, mas ela não fica aí, né? O que eu te diria é o seguinte, que produtos ou marcas ou empresas que possuem e-commerce, né, ou produtos digitais, eu acho sim que devem considerar fortemente o mercado de influenciadores digitais para suas campanhas de comunicação, né? Porque isso faz com que esse produto seja lembrado dentro desse contexto digital e também que se criem canais, né, para o consumo desse produto, né, para o e-commerce desse produto. Então você pode apostar no arraste aqui, né, que vai levar para o e-commerce, ou você pode apostar num cupom de desconto que vai gerar um tipo de consumo um pouco mais focado, né? Então, acho sim que produtos digitais, produtos com e-commerce, produtos que apostam nessa venda digital precisam explorar esse mercado, assim como precisa explorar outros mercados, né? Como de mídia online e por aí vai. Agora, acredito que marcas menores, né? Empresas que já têm uma posição muito firmada, ou não têm uma posição tão firmada, podem ir testando, né? Você não precisa fazer uma grande estratégia de influência digital. Você pode ali ter um consumidor, né, que é também um influenciador, que de repente tem uma base legal, com quem de repente você pode fazer uma troca, uma permuta ou uma parceria, e esse influenciador topar, né, esse desafio e ir junto com a marca, né, crescendo aos poucos e fazendo um trabalho segmentado, né? Então, eu acho que existem diversos tipos de trabalho e de diversos níveis e que valem ser explorados por qualquer empresa, desde uma empresa pequena, uma empresa regional, claro que aí com micro e não influenciadores, até uma empresa, né, gigante que não pode deixar de olhar para esse segmento, né, porque é necessário marcar presença nesse território de uma maneira equilibrada, de uma maneira fluida, de uma maneira que beire aí o entretenimento e a dinâmica natural, né, do mundo digital. Excelente. Sempre com aquilo que a gente fala, né? De trazendo a verdade, né? Que eu acho que é o mais importante e o que faz toda a diferença nesse mercado de influenciar pessoas, né? E aí agora eu quero fazer uma dinâmica aqui com vocês. Já super estourei o tempo que eu sei, que estão brigando comigo aqui no meu ouvido, mas queria fazer uma dinâmica com vocês. Eu falo aqui algumas palavras e aí vocês, se possível, me respondam com uma palavra apenas. Se não for uma, tá tudo certo, tá? Ninguém briga não, mas é só para a gente fazer aqui um bate-bola. E eu vou começar por você, Douglas. Gote a piar. Força de vontade. Arlindo, influenciadores digitais. Verdade. Excelente. Para o Douglas agora, agência de comunicação 360. Muita dedicação, muita dedicação. Total. Para o Arlindo agora, metaverso. Super falado, né, metaverso. Cuidado. Douglas. Cuidado, sabe por quê? Porque, não, preciso falar só uma coisa, só porque cuidado. Pode porque falar, por favor. Estourou, teve esse boom todo, não é, agora, dessas peças, desses itens colecionáveis feitos no digital, mas existe o lado sustentável também do NFT. Na hora que você compra um produto NFT, uma obra de arte, seja qualquer item, existe um consumo e um gasto de energia excessivo para que esse certificado digital seja transferido para o seu aparelho e, ao mesmo tempo, para que esse NFT fique perene na rede social, porque o NFT ele não pode ser mais destruído.
Então, cuidado, porque, apesar de ser uma novidade muito grande, a gente tem também aí o outro lado da história e precisa ser muito bem avaliado. Você viu hoje que o Kanye West falou que não vai investir em NFT. O Bernard Arnault falou também que nenhuma marca do grupo LVMH vai criar tênis de $10, de 10 euros. Então já parte aí dessa história do metaverso, porque muitas marcas já criaram, né, as suas peças virtuais para que as pessoas possam na rede social mostrar que está usando uma peça virtual e não real, né? Então, cuidado é a palavra. Nossa, excelente. Eu acho que super define e eu acho que tem tudo a ver você ter colocado esses pontos, porque acho que é total cuidado e alerta mesmo, né? Muito obrigada. E agora para o Douglas, comunicação digital. Olha, eu acho que oportunidades, né? É um mundo cheio de oportunidades. Ah, total. Agradeço demais a presença de vocês, meninos. Vocês querem deixar alguma palavrinha aqui? Eu sei que o tempo está super estourado, mas fiquem à vontade, porque só está estourado aqui para mim. Para vocês estão livres aí para falar. Eu quero agradecer a participação. Obrigado, Douglas. Obrigado você, Bruna. E continuo com aquele lema de que a moda precisa ser descomplicada de alguma maneira, e eu levo muito essa proposta para todas as minhas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, que eu agora faço TikTok, mas não faço dancinha, eu levo conteúdo de moda para lá. E tem o Facebook também. E em todos os canais a gente tem uma abertura e uma comunicação direta com os seguidores. Muito obrigada, excelente. Agradeço também, Bruna, lindo. Foi um bate-papo super gostoso, de aprendizado, inclusive, né? E deixo aí o meu convite para que as marcas, as pessoas possam estar mais próximas da gente, da agência Gotcha e de Gotcha PR neste ano de 2022. Né? A gente está muito otimista por aqui, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente está vivendo, que a gente sabe que não são poucas, mas acho que a comunicação tem superado aí com muito sucesso, né, essas dificuldades e a gente está aí para fazer o melhor dentro da nossa área, né, com parceiros como Arlindo e outros tantos que estão com a gente. Excelente, muito obrigada mais uma vez por esse bate-papo incrível, agradeço demais vocês, a WT1 também, nossa parceira aqui, produtora, e aí você aí de casa também que nos assistiu, deixa aqui seus comentários, o que tiver aí de sugestão e opiniões, fiquem super à vontade para colocarem aqui, não se esqueçam de dar seu like, curtir aqui nosso vídeo, acompanhar nossas redes sociais, e fiquem super à vontade para falar tudo o que vocês acharam e assuntos para a gente falar para os próximos. Um beijo grande. Tchau, tchau.